Boa tarde aos irmãos. Quero cumprimentar também, em nome da nossa casa, Allan Kardec, a senhora Paula, presidente da Casa Espírita Amor e Paz. E para começar, eu vou ler uma mensagem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, que diz: hoje, o conselho da extorsão recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muito que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores e contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavra, deixa invariável vazio após sua passagem. Então, meus irmãos, com esta mensagem, vamos dar início ao nosso trabalho na tarde de hoje. O que eu trouxe foi: honrai ao vosso pai e à vossa mãe, piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Jamais poderemos amar alguém se não amarmos nossos pais. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, é o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso. Tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral, esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação deste mandamento. Honrai o seu pai e a sua mãe. Não consiste apenas em respeitá-los e também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes o repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recurso é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grandes coisas, porque dão a seus pais o estritamento necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor. São aqueles filhos que dão aos pais aqueles cômodos bem mais inferior, e eles ficam com a parte mais confortável da casa. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhe resta a viver.
descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes. São aqueles filhos, né, que passam a responsabilidade de seus afazeres para seus pais. O trabalho da casa, o cuidado com os filhos, aliás, com os netos, né? Deles a mãe vendido o leite quando os amamentava. Será que sua mãe vendia o leite quando amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Será que ela cobrava também? Quantas vezes durante a noite levantava, né, para cobri-los ou para com febre, né, para darem os medicamentos? Os passos que deram para lhe obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Deve-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, a solicitude, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam. Fazendo tudo isso, os filhos ainda estão recebendo, estão só o juro que eles estão retribuindo aos pais, né? O pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata a Deus. Ai, pode daquele que ouvido que deve aos que ampararam em sua fraqueza, que com a sua vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com ingratidão e abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los, e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o bem com o mal, se seja indulgente para as imperfeições dos outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quais maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais, né? Se a caridade, nós devemos amar até os nossos inimigos, né? Devemos amar esses pais que às vezes não são aqueles, né, que a gente queria, mas devemos amá-los da mesma maneira, porque se amarmos os inimigos, devemos amar nossos pais. Pois os filhos tomaram uma regra de conduta para com seus pais, todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável, com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade junta-se à ingratidão. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos tempos na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, porque promete Ele como recompensa a vida na terra e não na vida celeste. Por que Deus promete, né, essa recompensa na terra e não na vida celeste?
A explicação se encontra nestas palavras que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido para compreendermos aqueles dizer: temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus. Naquela época, eles ainda não sabiam da vida futura, não lhes indo a visão, a lei da vida corpórea. Eles só acreditavam, na vida corpórea, os hebreus, naquela época. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Eles acreditavam só naquilo que eles viam. Fala-lhe Deus, então, numa linguagem que lhe estava mais ao alcance e como se dirigisse à criança, pôs-lhes em perspectiva o que pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhe dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. No entanto, ao verificar-se o advento de Jesus, eles já tinham mais desenvolvidas suas ideias, chegada a ocasião de receber alimentação menos grosseira. O mesmo Jesus o inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, lá e não na terra, e que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, seria no plano espiritual, que se receberiam a recompensa de vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama a observância daquele mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Aquele filho, que cuida dos seus pais com amor, com carinho, com certeza eles vão receber o que Jesus prometeu, que é no plano espiritual e não na terra. Bem, meus irmãos, para terminar, eu vou ler uma mensagem ao coração de Deus, de Paiva Neto. A invocação do nome de Deus, feita com um coração cheio de sinceridade, atrai o amparo dos espíritos superiores. A oração gera uma força que os tréfegos jamais entenderão. No seio da matéria viva, o espírito passa quase despercebido e é, contudo, a força mais colossal deste mundo. Então, com essa mensagem, meus irmãos, eu encerro esse trabalho na tarde de hoje, agradecendo a atenção de todos e pedindo a Deus e a Jesus para que abençoe hoje e sempre. Uma boa tarde a todos.